Então, seja bem-vindo a este vídeo. Esse aqui vai ser um vídeo para explicar um projeto que o nosso grupo fez para uma matéria da pós-graduação de Ciência de Dados e Machine Learning. A matéria é Linguagem de Programação Python aplicada a Machine Learning, do professor Adriano Ferraz. E eu vou estar apresentando aqui o projeto que a gente fez, né? A intenção do projeto aqui seria utilizar do Python, né, obviamente, para poder montar um modelo, seja supervisionado ou não supervisionado, e atribuir isso à API do Spotify, né, para coleta de dados. Então, o que, que a gente pensou em fazer? Seria esse Spotify Vibes. No caso, eu, como usuário, enviaria uma playlist, que eu já tenho, uma playlist que eu ouço, enviaria a playlist para o nosso site aqui, para o nosso sistema, né, para o nosso modelo. E esse modelo, baseado aqui, que a gente utilizou o modelo Caminhos para fazer o cluster, né, fazer o agrupamento das músicas dessa playlist, ele vai te retornar baseado em quantos grupos você colocou, né? Eu vou mostrar mais à frente. Você coloca a quantidade de grupos que você quer e a partir disso ele vai clusterizar, né? Vai agrupar as músicas da playlist que você enviou em certos grupos. Músicas alegres, músicas mais melancólicas, músicas intensas, instrumentais. Então ele vai dividindo as músicas da playlist enviada em grupos, né? Então, inicialmente, nós utilizamos o Caminhos, né? Mas mais para frente acabamos percebendo que esse modelo poderia ser substituído por um modelo de classificação e na pressa eu mesmo montei uma versão com um modelo de classificação, né? Utilizando o Random Forest para treinar. Mas eu vou explicar ao longo do vídeo aqui como que ficou sendo esse projeto, né? Então, inicialmente a gente utilizou de um dataset para poder consultar as músicas, porque a API do Spotify, atualmente, ela não permite mais você pegar as audio features. O que são essas features de áudio, né? São aquelas features do Spotify que ela retorna de cada música, no caso, dançabilidade, energia, instrumental, acústico. Cada música do Spotify, antigamente, quando você consultava uma track, que seria uma música, uma faixa, né? Ele trazia todas essas features. E hoje em dia não traz mais. Eu até pesquisei lá. O endpoint que fazia isso está depreciado lá na API web do Spotify. Então a gente não conseguiu trazer esses atributos para poder utilizar ao vivo ali da API do Spotify, né? Então a gente precisou desse dataset. No caso, a gente encontrou um dataset bem grande aqui para poder achar a maior parte das músicas, né? Porque um defeito aqui desse sistema é que ele não consegue treinar, não consegue ver todas as músicas, né? Ele não consegue agrupar todas as músicas, somente as músicas que a gente tem no nosso dataset, por conta da API do Spotify não permitir mais. Então a gente teve uma dificuldade no início com essa API, que ele estava dando muito problema de permissionamento, tanto nas playlists, tanto nas músicas. Nas playlists nós descobrimos, o erro, inclusive, a gente colocou, quando alguém coloca uma playlist aqui, do Spotify, que ela é produzida pelo Spotify, dá erro porque o Spotify não permite isso. Mas tem como você copiar. No caso, eu vou dar um exemplo aqui. Se você entrar nessa playlist aqui que a gente usou como exemplo, né, por ter bastante música, se você entrar numa playlist do Spotify e copiar aqui, por exemplo, der shift, segurar e pegar todas as músicas, tem como você arrastar para uma playlist sua. Então tem como fazer isso. Você pega uma playlist do Spotify, cria uma sua, que foi o que a gente acabou fazendo, né? Eu criei aqui, por exemplo, essa Acoustic Test, onde eu peguei uma playlist do Spotify acústica, peguei umas duas playlists e mesclei aqui. Também essa Instrumental Test e essa Rock Test. Então, construí três playlists aí, baseado em outras playlists do Spotify. Mas seguindo aqui, quanto ao dataset, nós pegamos esse dataset aqui com o maior número para ter uma compatibilidade de músicas maior, né? Então tem 960 mil músicas. No caso, quando a gente baixou, deu para ver que ele tem aproximadamente 900, aqui, ó, 955.320 valores únicos. Então, nisso aqui, por conta de ser um arquivo muito grande, né? Não sei se aqui zipado ele pesa 938 megas, né? Mas no caso a gente não tem que extrair quando vai subir pro site, né? Então nessa extração estava demorando muito, então a gente fez uma limpeza aqui também, removemos algumas colunas, por exemplo, essa aqui não tá mostrando porque tá filtrado, mas tem a coluna lyrics, que são a letra da música, né? É o que pesa bastante, porque é muito grande e tem muito valor único. Então a gente removeu essa e removeu mais duas colunas, que é essa mode e essa aqui, que elas aqui que não estavam sendo utilizadas, né? Então a gente fez um limpa, aqui mostrava 1.5 gigabytes. A gente pegou esse dataset e a partir dele toda vez que entra no site, não sei se aqui vai mostrar porque ele está no deploy, né? Inclusive a gente realizou o deploy lá no Streamlit. Aqui nem teve carregamento
Por quê? Toda primeira vez que o usuário entra na página, ele faz o carregamento desse dataset. No caso, isso localmente, né? Aqui, como foi feito o deploy, essa primeira vez ocorreu lá no Streamlit Cloud. Então, demorou ali uns 3 minutinhos para carregar o dataset a primeira vez, né? Mesmo ele limpo. E depois que carregou a primeira vez, ele não tem mais tempo de demora. Mas se precisar carregar, der algum problema no site algum dia, por exemplo, ele vai travar todo o site, menos a header aqui, e vai ficar carregando o dataset. Mas aqui não temos esse problema porque tá no servidor lá do Streamlit Cloud, que já ajuda a gente a não ter esse delay, né? Então o dataset é carregado na primeira vez e fica salvo em cache. E aqui a interface é essa. Inicialmente temos a header e temos aqui a parte mais importante, que é de analisar a playlist. E aqui embaixo, o de explorar o dataset. Eu vou mostrar essa parte de explorar o dataset, que ela é mais rápida aqui. A gente deixou essa parte aqui mais para o usuário consultar. Porque quando o usuário colocar a playlist dele, vai mostrar, foram encontradas 50 das 80 músicas. Ou seja, 30 músicas não foram achadas. Se a pessoa quiser procurar as músicas que tem no nosso dataset, ela consegue pesquisar por aqui. Claro que quanto mais abrangente for a busca, mais vai demorar porque está buscando diretamente no nosso dataset, né? Então, fazendo um teste aqui, por exemplo, se eu colocar um artista, né? Encontrou 167 músicas. E vai trazer todas as músicas que possuem o nome desse artista e todos os artistas que têm esse nome incluído. Então, aqui, o artista não tem Eminem aqui, mas tem o nome da música. E aí encontrou 167 músicas. E isso vai acontecer para qualquer música que o usuário quiser procurar aqui. No caso, tem que acertar a nomenclatura também, né? Mas, AC/DC, 333 músicas. No caso, o que aparece no nome da música e o que aparece no nome do artista. E aqui tem as músicas e os atributos das músicas. E aqui embaixo tem uma estatística dos resultados que você acabou de buscar, né? Então, 333 faixas, 5 artistas únicos. No caso, um é o AC/DC, os outros 4 são esses de cima aqui. 288 músicas únicas. Então, de 333, tem algumas que são repetidas ainda. E aqui os atributos achados, a média deles, né? Das músicas dessa banda, por exemplo, desse artista. Então, isso aqui é uma forma legal aqui que a gente deixou para explorar mais o dataset, né? Para pesquisar as músicas que a gente tem no nosso dataset, sem precisar entrar de fato no dataset, né? A gente deixou essa parte aqui. E vamos para o que interessa de verdade. Então, aqui, nessa parte, ela serve para analisar a playlist que você mandar. Como nem todo mundo que vai utilizar já tem alguma playlist ou só quer testar, a gente deixou aqui uma playlist sugerida para testar. Nessa versão de deploy, alguns botões aqui, algumas playlists estão com problema para abrir. Na versão local estava funcionando, mas eu vou corrigir ainda, né? E para copiar também ele está quebrando e surgindo essa div. Mas isso aqui não é algo que atrapalhe o modelo, né? Então, continuando aqui, a gente deixou as músicas, a playlist, perdão. Então aqui tem o nome da playlist, a quantidade de músicas e o ID dela. E aqui é o input principal, onde o usuário colocaria o ID da playlist ou o link da playlist. Então, no caso, essa playlist aqui, Huge Variety of Music, é essa playlist que eu tinha aberto anteriormente. Deixa eu abrir ela novamente aqui. No caso, o nome da playlist é uma grande variedade de músicas, né? E tem 520 músicas. Não é uma produção do Spotify, então ele deixa eu pegar. E é uma playlist pública. Então, os requisitos é que tem que ser uma playlist pública, não pode ser do Spotify. E acredito que é somente isso que a API barra. E a gente colocou algumas tratativas, se for playlist do Spotify, né? Então, perdão, entrei no de classificação. Esse aqui que é o Caminhos. Então, vou tentar pegar uma playlist do Spotify aqui, por exemplo, já apareceu, essa Top 50 Brasil. Ela é uma playlist do Spotify. Se eu pegar o link dela aqui e tentar analisar, ele vai me retornar um erro. Deixa eu até fechar aqui, É porque aqui estava aberto, mas playlist não encontrada. Não foi possível acessar essa playlist, tente utilizar uma playlist pública, que não seja criada ou gerenciada pela conta oficial do Spotify, e também verifique a URL e o ID se está correto. Exemplos que funcionam: playlists públicas de usuários ou playlists oficiais não privadas. Então aqui já tem toda a tratativa, né? Se colocar um link errado também, ele retorna um erro, playlist não encontrada. Todas as tratativas de erro que a gente encontrou está fazendo aqui. Então, voltando aqui, vamos pegar uma playlist sugerida, essa Huge Variety of Music, e vamos colocar aqui para ver como que o modelo age. Analisar. Eu deixei aqui o padrão, quantas vibes você quer. No caso, essas vibes seriam os clusters que o Caminhos vai dividir, né? Vibe musical seria uma vibe mais, é o que eu falei no início, uma vibe mais alegre, uma vibe mais intensa. Ele vai clusterizar, baseado nos atributos que encontrar lá no dataset, e vai retornar para a gente esses grupos, né?
E a partir do grupo que o Camins fizer, porque o Camins ele vai fazer, por exemplo, cluster 0, cluster 1, cluster 2. E aí eu fiz um mapeamento para você, para o código identificar, por exemplo, o cluster 0, se ele tem uma alta, ele tem diversos pesos, né? Eu até vi isso de acordo com o dataset, não foi um chute. Mas se ele tiver uma alta dançabilidade, uma alta energia, vai ser uma música alegre. Mas se ele tiver uma baixa dançabilidade, uma alta energia, vai ser uma música intensa. Se for uma música com bastante acústico, vai ser uma música acústica, bastante instrumental, uma música instrumental. Então eu fiz toda essa tratativa, né? Primeiro o Camins ele vai fazer o agrupamento, e a partir desse agrupamento que o Camins já fez, que o modelo fez, eu só vou colocar uma label, rotular ele. Então vamos mostrar aqui. Ó. A análise foi concluída, foram analisadas 421 faixas encontradas no dataset. Então, no caso aqui, ó, foram encontradas 421 de 494. Por que a gente deixou essas playlists sugeridas? Porque elas tiveram uma alta compatibilidade, né? Muitas das músicas que estão na playlist estão no nosso dataset. Então, aqui teve uma compatibilidade de 85%. Aqui definimos o cluster padrão de 5, né? Pode ir de 3 até 8, que são as vibes que a gente definiu. E foram feitos 5 clusters. Então, o cluster separou em cluster 0, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, né? Que é de 0 a 4. E foram encontradas 3 vibes únicas. Por quê? Porque provavelmente pode ser que o cluster 0 encontrou alegre, o cluster 1 encontrou alegre, o cluster 2 encontrou intensa, 4 intensa e ele agrupou. Ou seja, aqui ele agrupou um rótulo, por mais que foram feitos 5 clusters, 5 agrupamentos, né? Ele percebeu que a partir do rótulo que essa aqui é uma vibe, essa aqui é uma vibe e essa aqui é uma vibe. Então tivemos 3 vibes únicas. Inclusive, fala aqui sobre as vibes, né? Aqui entender as taxas de match, que é o match de compatibilidade, que são as faixas encontradas dividido pelo total da playlist, e também tem o relativo ao dataset, que é esse aqui de baixo, porque o dataset é bem grande, né? 950 mil faixas, então aqui é o match relacionado ao dataset. E aqui embaixo sobre as vibes identificadas. Aqui tem uma explicação. Você selecionou 5 clusters, mas foram identificadas 3. Por quê? E aqui ele explica. Cluster 1 e 4, ambos Party e Upbeat, que seria uma música de festa. Aqui 2 e 5, Dark Intense. Esse aqui é só um exemplo, né? Tá? Não é o que o cluster encontrou agora. Então vamos lá. A vibe dominante, que teve mais dominação, foi de 79%. E aqui mostram todas as faixas encontradas e em qual cluster que ela entrou. No caso, o cluster aqui vai de 0 a 4, conforme eu falei, mas vai entrar na vibe que foi definida pelo rótulo. Então aqui são as vibes Dark Intense, Chill, dá pra agrupar aqui, ó, pra filtrar. Chill Acoustic, que é uma música mais tranquila, mais acústica, né? Aqui Dark Intense, que é uma música mais intensa, tem mais energia, mais barulho. E aqui lá no final vai estar, acho que Rap. Não, Instrumental Dream, nem encontrou a Rap agora. Então aqui mostra a quantidade, ó. Então essa playlist que a gente selecionou tem mais quantidade de intensa, 75 acústica e 13 instrumental. Então essas 333 são esse 79% da vibe dominante, que é a vibe dessa playlist, uma vibe playlist mais intensa. E aqui dá pra ver bem, aqui explica sempre cada gráfico o que ele significa, né? Dá uma explicada geral. E aqui dá pra ver bem, ó, seguindo o ponteiro do meu mouse, dá pra ver que aqui, na parte da esquerda, ficam as músicas com chill, que é uma música mais tranquila. Pra parte da direita, que é algo mais intenso, que isso aqui é um gráfico em 2D, dos atributos, né? Então dá pra ver uma boa separação. Só instrumental que não vê muito, porque instrumental sempre vai ver, como ela é definida por ter mais um instrumental e não se ela tem intensidade, se ela tem outras coisas, né? Ela sempre vai ficar espalhada no gráfico, vai ficar muito disperso, porque pode ser uma música intensa, instrumental, uma música calma, instrumental. Então ela sempre vai ficar em vários pontos disperso, né? Aqui é a distribuição das faixas. E aqui mostra um gráfico de como que foi rotulado, né? Então, as músicas chill e acústico vieram com uma tendência mais aqui, um viés mais para acústico, né? A música mais instrumental tem uma tendência maior aqui a instrumental. Tem mais também o de valência, né? E uma Dark Intense, ela tem mais barulho, um pouco de dançabilidade e mais energia, conforme eu tinha falado. Aqui também tem tem uma explicação de como que você pode ler o gráfico. E aqui embaixo as faixas por vibe, que a gente deixou aqui as top, né, as que mais se identificaram com essa vibe, para poder até testar. Então, por exemplo, aqui instrumental, ou tio acústico, você pode pegar o nome dessa playlist, vir aqui jogar no seu Spotify com o mesmo cantor, né? Tem até do The Beatles, aqui, In My Life. Dá pra gente ver se essa é uma música acústica. Aí a gente vem, joga aqui, Beatles,
e a gente consegue conferir se realmente é. No caso, não é o nosso ouvido, né? Eu não sei se ele chegou a tocar aí, mas é uma música mais calma. Não sei não é o nosso ouvido que vai definir se ela é uma música mais acústica, né? Claro que a gente pode ter uma certa noção, mas é o Spotify. Inclusive, dá pra ver aqui que muitas das músicas, por exemplo, Chill e Acoustic e Dark Intense, tá com instrumental zero. Inclusive aqui. Não é que nós definimos como instrumental zero ou que a música não tem nenhum instrumento. É que a, o dataset, quando ele foi extraído do Spotify, provavelmente o audio feature dele era nulo ou zero para instrumental. Então foi isso que aconteceu. Mas o dataset foi extraído do Spotify há algum tempo, né? Acredito que até 2020, que é aquele dataset. E aqui embaixo a vibe média da playlist. No caso, a dançabilidade, a energia, todos os atributos aqui, a média, que aí dá pra você ver é, qual que é a média de um estilo musical, né? Por exemplo, a acústica, a média aqui é a média da playlist, né? De acústica é 0,19. Então as músicas que estão aqui em acústica, em chill e acústica, provavelmente vão ter acústica maior que 0,19, maior que a média. Que é o caso, 0,5, 0,4, 0,6. E se a gente vir aqui, ó, já está menor que a média no instrumental. E aqui também. No caso aqui está maior que a média, né? Mas nos outros estão todos menores que a média. Então, realmente ele dá para ver que tem um agrupamento, o cluster está funcionando, né? Eu vou passar rapidamente aqui em outro para não alongar muito mais o vídeo, né? Mas eu vou só mostrar mais uma playlist, que é uma playlist maior e com uma maior quantidade de clusters. Seria interessante até mostrar todas as playlists, que cada uma tem um diferencial. Por exemplo, a instrumental vai ter bem mais cluster instrumental. E mesmo assim, não é a vibe prevalente da instrumental, né? Acústico, mesma coisa, rock, teste também. Mas eu vou pegar uma que tem maior quantidade de músicas, que é essa aqui, ó, 3.800 músicas. Ela vai demorar um pouquinho para ser analisada, tá? Vou colocar inicialmente aqui com três clusters. Deixa eu fechar aqui. Ele fica analisando. Como tem bastante música, ela até demora um pouco. Se demorar mais um pouquinho, eu corto o vídeo aqui para não ficar muito longo. Prontinho, eu fiz um corte aí, mas não mexi em nada enquanto isso, né? Como é uma playlist com muita música, 3.800, ele tem que pegar cada música e bater no dataset para ver se tem o dataset. Se tiver, ele tem que extrair todas as audio features. Por isso que demora um pouquinho. Mas aqui, ó, de 3.800 músicas, 2.800 tem nessa playlist. E a gente colocou aqui só três clusters para fazer um teste, né? E encontrou três vibes únicas, porque com essa quantidade de música, ele identificou três agrupamentos diferentes. Então aqui estão todas as músicas. Resumo por vibe: chill acústico, party, que é de festa, né? E rap, que é uma música mais alegre. Aqui, ó, já dá pra ver, com três clusters, dá pra ver uma clara separação aqui, principalmente quando não tem o instrumental, que é muito disperso. Então dá pra ver uma clara separação aqui entre o chill e o acoustic, party upbeat e o rap e feel good. Rap e feel good sempre aqui mais pra cima, o chill e acoustic até no outro gráfico lá também ele fica mais tendencioso pra esquerda, mais disperso pra esquerda, e o party upbeat mais ao centro para baixo. Quando colocar mais clusters, vocês vão notar que o instrumental sempre vai ficar muito disperso em todo o gráfico. Aqui para baixo vão ser músicas mais intensas, né? Mais para baixo e mais à direita vão ser músicas mais intensas. E para cima e um pouco para a esquerda, músicas mais calmas e românticas. Então aqui dá para ver uma distribuição por faixa, uma distribuição mais igual, né? E aqui como que ele avaliou isso. E aqui também dá para ver, ó, as músicas classificadas como rap, como chill e como party. Dá para testar depois também, ver a média de tudo. E aqui é isso. Dá para fazer o teste aí. Como eu falei, o deploy está feito. Eu vou entregar a atividade para você que está vendo o vídeo também, se não estiver vendo pela atividade. Se você quiser abrir esse link aí, vou deixar ele disponível, que aí você consegue testar tanto as suas próprias playlists e tanto para encontrar qual que é a vibe da playlist, né? E tanto se você só quiser testar e pegar essas playlists sugeridas. Inclusive, é bom até fazer com essas playlists que tem menos músicas, que elas vão mais rápido e consegue ver uma variação muito grande, você até consegue testar melhor se o modelo está fazendo certo, né? Vou colocar essa menorzinha com bastante cluster, só para dar uma olhada. Então, em 100 músicas, ele vai tentar agrupar em 8. Para ver que o que demorou daquela vez foi o tamanho, agora foi bem mais rápido. De 100 músicas, encontrou 101, encontrou 72, né? E aqui foram 6 vibes únicas. Como tem pouca música e muito cluster, ele teve que agrupar duas ali. E aqui já dá pra ver uma dispersão grande por conta de ter pouca música também. Mas ó, aqui música mais intensa e melancólica sempre para baixo, intensa sempre para baixo,
melancólica mais para a esquerda, intensa mais para a direita. Rap e energética mais acima, rap mais à direita. Então, sempre vai ver uma característica dessa em todas as playlists. E aqui dá para testar também. Aqui com o Caminhos é isso, o projeto já acabaria aqui. Só para explicar o porquê que nós resolvemos fazer o de classificação, inclusive foi feito ali de última hora, é que a gente percebeu que isso que nós estamos fazendo de rotular os agrupamentos, os clusters, né? A gente está meio que fazendo um pseudo ali modelo classificatório. E a gente poderia fazer isso diretamente com um modelo de classificação. Treinar o dataset, uma parte dele pelo menos, né? Com os rótulos, ou seja, injetar rótulos no dataset de acordo com as audio features, né? E aí, com esse treinamento em Randall Forest, ele conseguir, caso eu mande uma playlist, ele conseguir trazer os dados de cada música da playlist, né? A vibe ali da playlist. Então, vamos testar aqui com o modelo de classificação, que ele utiliza o Randall Forest para treinar. A gente treinou com todo o dataset, né? Fizemos adicionamos o rótulo que a gente tinha criado de músicas alegres, de festa, intensas, nesse outro dataset. Então a gente rotulou ele, não rotulou manualmente, né? Colocou a IA para fazer isso, para ficar mais rápido. E funciona da mesma forma, tirando o fato de que não tem aqui o número de cluster para você definir. Você vai mandar a playlist e ele vai te devolver ali como que ele classifica as músicas da sua playlist. Aqui é a mesma parte de explorar o dataset, né? Inclusive um fato interessante que eu não tinha mostrado, aqui se você não fizer nenhuma busca, aqui mostra o total de faixas, total de artistas únicos, de músicas únicas, duração média de cada música, eu imagino. E aqui os atributos médios do dataset completo. E aqui esse tempo já não é em. Esse tempo é em segundos, se eu não me engano. No caso, 122 segundos seria ali 2 minutos de música. E aqui uma explicação também, uma distribuição ali dos atributos, né? No caso, o máximo, o atributo máximo, o mínimo, o mediano, a média, que você vai encontrar. Então vamos fazer o teste aqui. Vou pegar esse aqui, que foi o último que eu testei no do Caminhos, e vou colocar para analisar. Fechar aqui, ele já está carregando. Como ele foi feito de última hora também, as animações aqui estão demorando um pouco. Esse de classificação foi feito de última hora, tá? O caminho já estava pronto. De classificação acabei fazendo hoje. No caso aqui, vibes detectadas 6, vibes únicas 6. O layout aqui eu mantive o mesmo, né? Mas sempre vai ser a mesma quantidade. E aqui todas as faixas da playlist, na vibe que ele definiu. Então, o modelo treinado, quando eu mandei uma música, ele bateu no dataset, pegou os atributos, não pegou o rótulo. Ele não pega o rótulo direto do dataset, mesmo se a música já estiver rotulada lá. Ele pega a música, pega os audio features dela e, a partir do treinamento que ele já tem, ele define qual que é a vibe. Então pode até ser que lá no dataset a música Every Breath You Take tenha uma vibe melancólica, o que essa música não tem, né? Que ela é uma música mais alegre, mais intensa também, mais enérgica, né? Então se você for ver no dataset, ela pode ter, sei lá, um rótulo que rotulou manualmente, pode ter um rótulo melancólico. E aqui, na hora que ele. Do modelo, né? Com o treinamento dele, ele classificou como rap. Então pode ser que tenha essa divergência, justamente porque ele foi treinado e ele não está buscando o rótulo do dataset. Ele busca só as audio features, porque eu não consigo puxar da API do Spotify. E aqui um resumo por vibe. No caso, qual vibe tem maior quantidade, maior a energia da vibe ali, no caso a média, e os mesmos gráficos que a gente encontra no do Caminhos. E aqui embaixo o top faixas por vibes da mesma forma que tem lá no caminho. Só que aqui traz todas as vibes, no caso as 6 vibes, né? Chill e acústico, dark intense, energético e agressivo, happy e feel good, melancólico e sad, triste, né? Festa e upbeat. E aqui a média da playlist da mesma forma também no caminhos. É isso. A gente fez o trabalho aqui com os dois, né? Com os dois modelos, utilizando do mesmo dataset, só que um dataset ele foi treinado antes, né? Um modelo foi treinado antes, que é o caso desse de classificação. E nesse aqui de classificação, dá para até ver que ele está em localhost, porque ele não foi. Não deu para fazer o deploy dele. Porque por onde a gente está fazendo o deploy, que é pelo Streamlit Cloud, ele puxa diretamente do GitHub. Pelo menos da forma que a gente fez. Tem outras formas, né, que é a partir de um template, mas a gente preferiu pegar do GitHub, que era mais prático ali, mais fácil de mostrar para vocês. Mas pegando do GitHub, deu certo aqui com Caminhos, porque ele é pequeno, a gente não está subindo o dataset. Aqui, no de classificação, a gente também não sobe o dataset, só que a gente tem que subir o treinamento. E o treinamento passou dos 100 megas. E o GitHub tem um limite de 100 megas, então acabou não dando para subir para o GitHub. Quer dizer, eu subi para o GitHub, até aqui dá para ver, né?
aqui o meu perfil do GitHub, eu até criei duas branches. Eu sei que não é o mais certo a fazer, deixar uma na main e outra, eu teria que criar uma branch de caminhos e uma de classifier, mas como eu criei de última hora eu fiz dessa forma. Então tem a branch main e tem a de classifier, só que nessa branch de classifier não tem o treinamento do modelo. Tem as alterações que eu fiz para o modelo de classificação, só que não tem o treinamento. Então, quando eu subisse para fazer o deploy, ele não ia fazer direito porque o modelo não está treinado. Mas basicamente é isso. O principal aqui que a gente havia feito pela primeira vez ali, que é esse do Caminhos, ele está funcionando perfeitamente com o deploy feito. O de classificação, infelizmente, não deu para realizar o deploy. Ainda vou ver se eu consigo fazer o deploy de outra forma, sem ser pelo GitHub, né? Mas já dá para testar aqui essa versão via com caminhos, né? Fazendo o cluster. E se você for testar, recomendo até que teste com essas playlists que tem mais músicas, né? Por exemplo, essa All Music daqui, que você consegue visualizar uma grande quantidade de vibes e testar se o modelo está dando certo. Eu tinha falado mais cedo que é melhor testar pela primeira vez ali com uma playlist com menos músicas, só para ver se o modelo está saindo bem. Mas se você colocar uma playlist com muitas músicas, você vai ver uma grande variação ali nos gráficos, né? Por exemplo, essa All Music aqui, só para finalizar o vídeo, eu vou mostrar ela com bastante cluster, porque eu não cheguei a mostrar no Caminhos aqui com muito cluster, né? Quer dizer, eu mostrei só que numa playlist pequena, com 100 músicas. Mas numa dessa aqui, que, se eu não me engano, tem 3.000 músicas, 3.300 músicas. Vai encontrar umas 2.800 nesse aqui que eu tinha feito o teste. Aí ele vai encontrar e vai criar vibes únicas ali, de 8 clusters que eu coloquei, acredito que vai encontrar umas 6 vibes únicas, e vai ter uma grande dispersão ali nos gráficos. Eu vou fazer um corte aqui até terminar de carregar novamente, ele leva ali no máximo ali uns 2 minutinhos, e quando terminar aqui eu já volto para explicar. Então prontinho, ela terminou aqui, só uma última visão antes de finalizar. Eu tinha falado 2.800, mas são 1.800 músicas. Aqui todas as músicas, e aqui o que eu queria mostrar é que vai ter uma grande, eu tinha falado dispersão, né, mas ele tem uma grande concentração, né, de músicas num local só. Só que mesmo assim dá pra ver que essa de verde aqui, que é a rap energética, sempre vai ficar mais acima e à direita. Tio e acústico tá bastante disperso nessa aqui, porque pode ser que ele não encontrou tantas músicas desse estilo, e as que encontrou ele dispersou bastante, igual a instrumental, que é essa mais laranja. E uma melancólica intensa fica sempre mais abaixo, mais intensa à direita, mais melancólica à esquerda. E basicamente é isso. Tem várias coisas para analisar também, por exemplo, se uma música é mais intensa, ela vai ter um loudness, né, uma altura maior, no caso menor, né, porque o loudness ele é baseado em, agora eu esqueci, não é exatamente decibéis, é alguma coisa Ruffles, RFLS, alguma coisa assim. Quanto mais próximo de zero, mais alto é o loudness aqui nas músicas do Spotify. Mais próximo ali de menos 14 é um volume normal, é uma altura normal, e próximo ali de menos 22, menos 23 é um volume baixo, né, quieto. E quanto mais próximo de zero, mais alto. Então dá pra ver aqui que músicas rap tem um loudness mais próximo de zero, que é uma música alegre, né? E uma música pegar acústica até que deu uma certa diferença aqui, que era pra ser algo mais alto, né? Menos 20 por aí, um acústico. Instrumental, ó, menos 8, menos 6. Então, cada atributo desse vai ter uma forma de você identificar se ele é voltado para algum rótulo ou outro. Mas no mais é isso, o vídeo já ficou bastante longo aqui, bem mais longo do que eu imaginava. Pretendi gravar uns 20 minutos, já deu uns 30 minutos aqui. E não deu para mostrar o código, eu acho que não é a intenção do projeto também mostrar o código, né? Mas eu vou entregar também o código lá no GitHub. Essa models aqui é para a versão de classifier, né? É de classificação, mas ele não é utilizado no modelo de caminhos. E aqui no source todos os arquivos que a gente utilizou aqui no código, tanto para fazer o front-end no Streamlit, tanto para fazer a modelagem, as visualizações aqui, que é o gráfico. Essa Vibe Models aqui seria esse mapeamento que a gente fez depois dos clusters terem sido gerados. Spotify API e ALF, o ALF é para gerar o token, para contactar com o Spotify, a API é para fazer a primeira conexão ali com o Spotify, a API web do Spotify. Então tudo aqui foi bem separadinho, a gente vai estar entregando o código aí. E muito obrigado aí por ter assistido até aqui. E até mais.